Então, gente, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação hoje um pouco diferente. Vou tentar fazer uma abordagem mais filosófica, claro, falando de física, falando de biologia e de química, sobre algumas questões. E a gente começa com essa pergunta, a pergunta por quê? É a pergunta definitiva. É a pergunta que todo mundo já fez para um monte de coisas diferentes. As crianças adoram fazer as perguntas. E claro que isso não fugiu da parte metafísica, religiosa e científica, principalmente por essas perguntas aqui. Por que nós estamos aqui? Que você pode perguntar de uma forma mais científica, por que a vida existe? E o que move o mundo? O que move o universo? Eu vou tentar dar uma abordagem diferenciada sobre essas questões com as coisas que a gente vai ver a seguir. Dependendo de como você se perguntar, a frequência que você fizer essas perguntas, você pode acabar no estado dessa pessoa, dessa obra famosa, O Grito, do Edvard Munch. E a gente não quer ficar desse jeito, a gente quer sair desse estado de desespero. Então, para isso que a gente tem que ler muito. A gente tem que ler muito e a gente tem que chegar em novos pontos de vista. Que, no caso, são as pessoas que eu vou dizer aqui agora que vão ajudar a gente a ter esse olhar diferenciado. Quem são essas pessoas do olhar diferenciado sobre essas questões? O Marcelo Gleiser, um físico brasileiro importantíssimo, de um livro que ele escreveu chamado Criação Imperfeita, e o Erwin Schrödinger, que ele escreveu um livro chamado O que é Vida. Esses dois livros foram que eu usei como base para fazer essa apresentação, para a gente ter um olhar diferenciado sobre aquelas duas principais perguntas que a gente fez lá no começo. Olha aí o Marcelo Gleiser à esquerda, de braços cruzados, e você tem o Schrödinger, com os óculos famosos dele. Então estão aí, os dois cientistas. O Schrödinger já morreu. E o Gleiser está vivinho da Silva, escrevendo, publicando que nem um louco. Bora lá então. Como é que a gente vai começar a abordar? A gente vai abordar no caso de átomos e moléculas. Nós sabemos que eles estão sempre interagindo entre si. A gente sabe, por exemplo, que tem alguns que têm carga para dar, carga para dividir. Olha lá, fazendo as ligações iônicas ou as ligações covalentes. Tem átomos que têm carga para receber. O que a gente está vendo? Quem tem coisa para dar ou para dividir e quem tem coisa para receber é porque tem um certo desequilíbrio de elétrons. O resultado vai ser uma ligação química que todo mundo já conhece lá do 9º ano, as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Tudo bem? A consequência, a gente sabe, é os átomos chegarem na estabilidade, no estado mais estável possível. E isso vai fazer uma atenuação do desequilíbrio que existia antes da carga elétrica. Tinha átomo que tinha uma carga elétrica exagerada e tinha átomo que tinha uma carga elétrica faltando, um déficit de carga elétrica. Então a ligação química acaba atenuando isso. Em outras palavras, você pode dizer que tem uma atenuação da assimetria que já existia antes. Era uma assimetria de cargas elétricas que a ligação química acaba resolvendo, acaba atenuando essa assimetria. Então olha só, a gente vê que a química ela descreve uma tendência. A tendência seria a diminuição das assimetrias. As coisas interagem para tentar diminuir o desequilíbrio, a assimetria existente. E isso vai levar a gente a uma coisa muito importante, que é o seguinte: a natureza ela está numa eterna busca pelo equilíbrio, ou seja, uma eterna busca para se desvencilhar dessa assimetria que existe entre as partes constituintes. Então a busca pelo equilíbrio nada mais é do que a diminuição das assimetrias que existem. Sejam essas assimetrias elétricas, de energia, magnéticas, de temperatura, de pressão e assim por diante. Tudo bem? Então olha só, o exemplo da busca pelo equilíbrio. Você tem esse carinha aqui, ó, ele quer se manter em equilíbrio, só que ele está num ambiente completamente instável, ele tem num lugar onde existe um ambiente flutuante, onde você tem ondas que vão ficar passando e desequilibrando todo o sistema. Para ele se manter em equilíbrio, ele tem que fazer mudanças. Muito tranquilo você pensar nas mudanças que ele tem que fazer. Ele tem que, por exemplo, enrijecer mais os músculos, ele tem que mexer os ossos, ele tem que ter um equilíbrio, aí o equilíbrio literal, para ele não se perder o equilíbrio e cair na água. Então a gente vê, resumindo, que são necessárias mudanças que ele tem que fazer para ele continuar em equilíbrio. Tudo bem? Isso vai ser importante, a gente vai guardar esse conceito um pouquinho. Olha lá. Então vamos ver o que acontece no universo como um todo, que surge como uma forma de atenuar esse desequilíbrio. Coisas complexas que aparecem que acabam atenuando os desequilíbrios existentes. Galáxias são exemplos disso. Furacões. As massas de água fazendo as correntes marítimas violentas que a gente tem. E, que é o grande mistério dessa aula, ou dessa apresentação, quem mais aparece como uma forma de atenuar o desequilíbrio?
os seres vivos. Então a gente tem o tigre aqui representando os seres vivos. Então, continuando o raciocínio, nós temos isso daqui. O sistema em desequilíbrio, quando ele estiver em desequilíbrio, as partes dele vão trabalhar para tentar restabelecer esse equilíbrio. Então, por exemplo, olha os ventos, os furacões, as correntes marítimas, sendo um resultado das partes constituintes da água, da atmosfera, tentando balancear a pressão e a temperatura para elas voltarem para um equilíbrio. Olha, por exemplo, as galáxias sendo uma forma que as estrelas se auto-organizaram para tentar, não de uma forma intuitiva e deliberada, como se elas quisessem fazer isso, mas como um resultado de uma tentativa de organização para atenuar essa diferença, essa assimetria que existia entre as estrelas. E no caso, que é o ponto que o Marcelo Gleiser vai bater muito no livro, que é o excesso na concentração de compostos químicos em uma solução acaba dando origem a um ser vivo, que é um estado supercomplexo da matéria. Então o ser vivo ele acaba aparecendo como uma forma de atenuação de alguma coisa que existe aqui no planeta. Então tá aí. A gente pode resumir isso como essa sequência de fatos aqui, ó. O desequilíbrio gera mudanças. Essas mudanças criam novas formas complexas, inexistentes antes. E isso gera ou chega num equilíbrio. Tudo bem? Então olha as citações do livro do Gleiser. O que uma célula seria? Ela é um reator químico complexo, olha aí, ó, seguindo as formas complexas, parcialmente isolado, que a principal função é degradar a energia, ou seja, pegar a energia numa qualidade alta e passar para uma forma de energia mais baixa. Você pode dizer isso aqui também, ó. A vida é um mecanismo para atenuar o desequilíbrio na distribuição de energia, uma espécie de niveladora dos excessos de energia que existem pelo mundo. Então, da mesma forma que os furacões e as galáxias aparecem como uma consequência para tentar voltar ao equilíbrio ou desfazer aquela assimetria, a vida no planeta Terra também aparece numa forma de nivelar esses excessos de energia que existem por aqui, ou que existiam por aqui. Então você tem essa imagem que vai falar isso, ó. A tendência das coisas não vivas, dos seres não vivos, eles estarem num estado de ordem e passarem para a desordem, ou seja, um desequilíbrio natural vai começar a acontecer. Os seres vivos eles vão pegar essa desordem e vão tentar passar para uma ordem. É a solução que a gente acabou de ver, tanto no livro do Marcelo Gleiser, como até o Schrödinger também coloca. Então, mais uma vez, segue aquela formulazinha, ó, o desequilíbrio gera mudanças, essas novas formas complexas tendem a entrar em equilíbrio e fazer o seu ambiente ao redor, ou a principal parte constituinte onde elas estão, também voltarem ao equilíbrio. Então tá aí, a gente tem que fazer essa pergunta, senão fica muito abstrato. Qual é o tipo de energia que os seres vivos são niveladores? Eles estão aqui para nivelar qual tipo de energia? E vai ser a energia solar, que a gente sabe que a vida depende da energia solar. Tá aí uma forma diferente de você encarar o porquê que a vida depende tanto da energia solar. Porque a gente é um nivelador. A gente, quando eu falo a gente, nós, os seres vivos, não só os seres humanos, niveladores de energia solar. Então, por exemplo, você tem uma imagem que mostra aqui o Sol bombardeando a Terra com uma quantidade cavalar de energia eletromagnética, energia ultravioleta, os fótons, né, comportamento como partícula, também chegam na Terra, e a Terra vai ficar num desequilíbrio de energia, ela vai ficar saturada desse tipo de energia solar. Olha aí, você tem o Sol, que bombardeia a Terra, vamos falar que existe um total de 100% de energia que vem dele, vai ser refletido 30% pela atmosfera, os outros 20% são absorvidos pela atmosfera, e a nossa superfície do planeta acaba absorvendo 50%. Então você tem um input, uma entrada muito grande de energia aqui no nosso planeta. Olha lá. E os seres vivos vão acabar sendo, então, especialistas em manipular essa energia solar. Os principais são os autotróficos ou autótrofos fotossintetizantes, que são as plantas, as algas, algumas bactérias. Eles são especialistas em fazer o quê? O que está escrito aqui, ó, pegar a energia solar que tem uma altíssima qualidade e transformar em moléculas orgânicas. Esse processo faz as moléculas orgânicas ainda terem energia, que elas vão estar na forma de energia bioquímica, mas existe uma conversão de energia com uma perda de energia. Olha aí os seres vivos sendo uns degradadores de energia. Uma quantidade altíssima de energia nas moléculas existe, tudo bem, só que elas vêm do Sol. E existe uma perda de energia em relação a isso. Aqui você tem a fórmula da fotossíntese, gás carbônico, água e sais minerais, na presença de clorofila, com a intensidade da
da radiação solar, vai produzir o C6H12O6, que nada mais é que a glicose, oxigênio e água. Então você tem uma reação química que pode ser encarada como se fosse uma reação química que acontece num reator, que seriam seres vivos, que degradam energia de altíssima qualidade do Sol em energia de bioquímica das moléculas orgânicas, que é uma energia mais degradada, não é ter uma qualidade tão alta que nem a do Sol. Então tá aí, quem vai acabar usando essas moléculas orgânicas? Os próprios seres autotróficos, que produziram essas moléculas, e claro, os seres heterotróficos, que não produzem as próprias moléculas orgânicas. Então eles vão ter que ir atrás, vão ter que conseguir essas moléculas orgânicas de alguma forma. Então a gente pode dizer, não está errado, você falar que a vida é uma eterna busca por moléculas orgânicas energéticas. E isso é atenuar o grande input de energia da energia solar que chega no planeta Terra. É atenuar essa assimetria muito grande da energia que está chegando e está ficando aqui no planeta Terra. Então nós, seres vivos, somos grandes atenuadores de assimetrias. Olha aí, você tem a imagenzinha do mico, ele está pegando a energia que está no alimento, energia bioquímica, e usando para as atividades dele, para as macaquices que ele vai fazer. Então essa energia vem do Sol, como está mostrando aqui na imagem esquerda. Os produtores, que são os autótrofos, transformam essa energia em energia bioquímica das moléculas, e isso acaba passando para os outros que se alimentam das plantas. Então você tem um fluxo de energia, e você tem essa perda da energia também na forma de calor, que está aqui na imagem. Você pode ver essas setinhas todas zigue-zagueando para cima em vermelho, quer dizer que os seres vivos também perdem isso na forma de calor. Então é uma energia altamente, uma qualidade muito alta que chega pela luz do Sol e acaba sendo degradada em formas cada vez de qualidades menores. Olha aí a nossa função de grandes atenuadores de assimetria. Então a gente tem esse slide aqui que ele é muito interessante porque ele mostra como que vai ter degradação de energia num processo de alimentação. Então o coelhinho aqui pega o alface e ele ingere, etapa 1, vai digerir. Depois ele vai fazer a digestão desse alimento, por todo o sistema digestório dele. Vem as moléculas da parte degradada e entram no corpo, e o que não for apresentado, o que não for, na verdade, aproveitado, vai ficar como material não digerido. E eu chamei a atenção, ó, com essa setinha piscando, porque o material que não foi digerido, ele é um produto extremamente degradado energeticamente. Então ele tem muito pouca energia quando ele é comparado com a entrada no sistema digestório. Então tá aí um slide que denuncia essa função, segundo Marcelo Gleiser, que os seres vivos têm de degradadores de energia para combater essa assimetria energética do planeta Terra. Então com isso, obviamente, a gente vai ser levado ao conhecimento de cadeias alimentares. À esquerda você tem uma terrestre, à direita você tem uma marinha, e você tem na base sempre os produtores. É o pessoal primeiro a manipular a energia do Sol e transformar nas moléculas orgânicas. As setinhas para cima estão dizendo o fluxo de energia, para onde que essa energia vai passando. Então da planta, por exemplo, à esquerda, passa para o gafanhoto, que passa para o ratinho, que passa para a serpente e passa para a águia lá em cima. À direita, o fitoplâncton passa para o zooplâncton, passa para os peixes menores, os peixes maiores, lá em cima a orca, baleia assassina. Então, esses são os níveis de uma cadeia alimentar. O pessoal que produz, os autótrofos, ficam lá embaixo. E os próximos a irem recebendo a energia são os consumidores, porque eles consomem a energia que veio de um outro ser vivo. Tudo bem? Isso é muito tranquilo, esse conhecimento de cadeia alimentar. E isso daí vai levar a gente ao conhecimento das pirâmides ecológicas. O que elas vão refletir? A quantidade de energia que tem numa cadeia alimentar e da biomassa, de um nível trófico. Quando vocês ouvirem falar em trófico, quer dizer de alimentação, níveis de alimentação. Biomassa é a quantidade de matéria orgânica que existe em algum lugar. Você pode medir na quantidade de matéria ou inferir pelo peso. Então uma pessoa que pesa 100 kg teria 100 kg de biomassa. E a energia é medida em quilocalorias ou joules. Então, por exemplo, aqui é um slide perfeito. Por quê? Olha a quantidade de luz que chega nessa cadeia alimentar. 1 milhão de joules. Quando o produtor, que é a planta, consegue manipular essa energia e transformar em molécula orgânica, ele passa para 10 mil joules. Olha a perda assim, imensa de energia que você tem nesse processo. Quando existem essas moléculas orgânicas na planta, se o gafanhoto fosse alimentar, ele recebe 1000 joules. Então ele recebe só 10% que tinha nos produtores. Se o ratinho fosse alimentado do gafanhoto, ele recebe 100 joules. E se a águia fosse alimentada do ratinho, ela só recebe 10 joules. Olha a perda de 90% para cada nível trófico.
Então é uma perda muito grande. Isso mais uma vez declara como que os seres vivos são excelentes degradadores de energia. O próprio funcionamento de uma cadeia alimentar mostra que você tem uma perda muito grande. E você vai fazer esse formato de pirâmide que está na imagem, com a base bem larga e o topo bem estreito, para dizer que cada nível que você sobe, você perde energia. Então a qualidade energética diminui muito. Então está aí outra pirâmidezinha só para dizer de biomassa. Aí não seria de energia, seria sim de biomassa, a quantidade de matéria envolvida em cada nível. Aqui você tem uma pirâmide, só por curiosidade, pirâmide invertida, para dizer que lá embaixo uma barrinha pequenininha simboliza uma árvore, quer dizer que essa árvore dá conta do resto da cadeia alimentar. É só uma curiosidade para mostrar que também existe um outro tipo de pirâmide que pode estar envolvido nesse processo. Aí seria uma pirâmide mais de biomassa, não necessariamente de energia. E tá aí, ó, isso é um outro desdobramento muitíssimo interessante, que é o seguinte: os seres heterotróficos, nessa busca eterna pelas moléculas, sempre atenuando o desequilíbrio de energia, eles acabam interagindo, fazendo as famosíssimas relações ecológicas. Então, por exemplo, nesse slide aqui, ó, você tem a relação ecológica entre duas espécies A e B, protocooperação, a herbivoria, o fato de um herbívoro se alimentar de uma planta, a predação, onde você tem um predador que se alimenta geralmente ou de um herbívoro ou de outros carnívoros, as competições, amensalismo, inquilinismo, comensalismo, mutualismo e parasitismo. Nada mais são como formas interessantes que os seres os heterotróficos interagem entre si nessa busca eterna pelas moléculas orgânicas, que acaba sendo uma forma de degradar a energia, esse fluxo violento de energia solar que entra no planeta Terra. Então é só uma curiosidade para mostrar que as próprias relações ecológicas são uma forma das engrenagens funcionarem, acabando atenuando esse excesso de energia que entra no nosso planeta Terra. Então a gente chega nesse slide que você tem o Sol, ele bombardeia a Terra com essa energia luminosa que vem dele. Quem que vai aproveitar? Os seres autótrofos fotossintetizantes, plantas, algas e bactérias. Não todas as bactérias, só algumas. O que eles vão fazer? Fotossíntese, produzir as moléculas orgânicas. A gente já viu na tabela da energia lá, da cadeia alimentar, que tem uma perda de energia nisso daí. Então eles liberam gás oxigênio e os glicídios, que no caso vai ser a glicose, importantíssima. Eles acabam abastecendo os seres heterotróficos por causa disso. Não só os heterotróficos, eles próprios, né? Os autótrofos também vão usar a energia que eles produziram. Só que você acaba abastecendo o mundo dos heterotróficos, os fungos, os protozoários, os animais. Então todo mundo vai pegar essas moléculas e retirar a energia dela. E a gente já sabe que essa retirada vai liberar uma quantidade menor de energia do que a gente esperava. O nome desse processo de retirar a energia do alimento chama respiração. Então, quando esses seres fizerem isso, quando terminar a respiração, eles liberam água e gás carbônico. Então você reabastece os autótrofos fotossintetizantes e fica essa engrenagem funcionando aí da forma mais perfeita, da forma mais harmoniosa. Então isso mostra mais uma vez que os seres vivos são grandes atenuadores de assimetria energética da luz solar, da energia do Sol. Com isso, então, eu fecho essa apresentação e eu deixo, né, as perguntas de novo. Por que nós estamos aqui? Por que a vida existe? O que move o mundo e o universo? Eu acho que agora a gente já tem um conhecimentozinho um pouco maior, né, um conhecimento mais interessante para a gente entender e tentar responder essas respostas, essas perguntas, na verdade, né? Então a gente tem uma nova forma de encarar essas perguntas e, quem sabe, até um novo significado para algumas coisas que afligem a gente. Beleza, gente? Então, a gente termina por aqui e até a próxima.